Boa noite, queridos e amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. A paz de Jesus para cada um que vai chegar aqui, para cada família que vai ser alcançada por esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Pessoal, e no dia de hoje, nessa noite final aí da nossa terça-feira, já dia 5 de maio, venho perguntar para você e deixa esse questionamento para mim também. Onde que está a tua paz e a tua alegria? Boa noite, Luciana, Isabela, Pablo, que Deus abençoe vocês. Onde está a tua alegria e a tua paz? O Senhor, no dia de hoje, nesse evangelho, Ele vem nos dizer que Ele nos dá a paz e Ele vem nos chamar aqui a alegria. Se amamos a Deus, devemos estar alegres. Então o Senhor nos dá a paz e nos chama a sermos alegres porque Ele nos ama. Então onde que está a tua paz, a minha paz e a nossa alegria? Queridos e amados irmãos e irmãs, que possamos pedir a Deus nessa noite para ajudar a cada um de nós a tirar todo o peso, toda a tristeza, todo o medo, toda a aflição. Hoje o Senhor fala aqui no Evangelho: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse discurso de Jesus está acontecendo na quinta-feira da paixão, na noite onde Jesus vai ser entregue àqueles soldados para ser crucificado, para ser primeiro flagelado, para depois ser crucificado. Então, a gente vê aqui que Jesus já está avisando para os discípulos dele: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. E na tradução mesmo corretinha, esse verbo atemorize, na verdade, é não se chacoalhe o vosso coração, de realmente estar tremendo, assim. Não deixe teu coração ficar agitado. Porque ele sabia que isso ia acontecer com os discípulos dele, que eles iam ficar muito assustados, iam ter muito medo ao verem o que vão fazer com Jesus, vão fugir, com medo também de passarem o mesmo que Jesus está passando ali na cruz. Depois eles vão ficar assustados depois esse tempo, onde esperando a ressurreição de Jesus também ficam atemorizados. Então, em vários momentos da vida dos discípulos, eles vão ter esse medo, esse coração vai de fato chacoalhar. E Jesus fala para eles não ficarem assim. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. E a ordem é: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos. Então, o chamado de hoje é para questionarmos onde está a nossa paz e onde está a nossa alegria. Porque elas já nascem dentro de nós. Se a gente olhar no profundo do nosso coração, nós vamos encontrar a paz e a alegria que vem de Jesus Cristo. Os problemas que o mundo vem nos apresentando, vem colocando na nossa frente, no nosso dia a dia, o medo, a aflição, a angústia, a ansiedade, são todos como escombros que vão ficando por cima dessa paz e dessa alegria, mas no fundo elas existem. Então, o que possamos pedir nessa noite ao Senhor, para Ele tirar toda essa aflição, para que de verdade a gente não se perturbe e não nos atemorizemos. Que esse medo é um artifício do inimigo para te tirar da presença de Deus. Essa aflição, essa angústia, essa ansiedade são sinais e são tendências humanas de que a gente está se inclinando ao inimigo e perdendo a nossa fé, perdendo a nossa visão. Lembra Pedro? Pedro, quando ele estava afundando, né, no barco, aquele barco começa a chacoalhar, Jesus chama ele, né, para ir nadar. Ele podia se lançar no mar, que Jesus estava ali. Ele sai tão feliz, né? E aí quando ele sente o mar, né, as ondas batendo, e ele estava andando na água, ele sente aquele mar ali, as coisas começam a ficar mais apertadas assim, e ele perde a vista de Jesus Cristo, aí ele começa a afundar. E aí Jesus vai e segura Pedro. Então a gente não pode, o segredo da nossa vida feliz, a nossa vida boa, é a gente não perder a vista de Jesus Cristo. Jesus precisa estar sempre à nossa frente. Por isso que é tão importante também termos sempre uma cruz
junto com a gente. Você, irmão católico, pode ter sempre o seu terço. Você, irmão evangélico, pode ter um crucifixo sempre andando contigo, para que você se lembre sempre de quem está à frente, quem está guiando a tua vida, que é Jesus Cristo. Que possamos sempre colocar a mão ali no nosso crucifixo e lembrar. Olha só, se eu estou ficando com medo, se eu estou ficando desesperada, se eu estou ficando ansiosa, se eu estou insegura, se eu estou aflita, eu preciso me lembrar que é Jesus Cristo que comanda o barco da minha vida e é a ordem que Jesus Cristo nos dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. E assim, vamos clamar o Espírito Santo de Deus nessa noite sobre cada um de nós, para que a gente tenha essa alegria. Mesmo em meio às dificuldades, Jesus não tirou dos discípulos essa ansiedade, esse medo. Mas ele deu uma ordem, ele falou para não... Ele sabia que eles iam ficar com medo, ele sabia que eles iam negar Jesus, mas mesmo assim Jesus vem avisando, não façam isso, não se perturbe o vosso coração. Jesus sabe da fraqueza humana, mas ele dá a ordem e ele fala que ele vai continuar com a gente. Então vamos clamar o Espírito Santo de Deus na noite de hoje para ele nos fortalecer, nos dar a paz e nos dar a alegria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, Ângela, Fábio, filhos do barro, que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias. E assim vamos à leitura do Evangelho de hoje, que está em João 14, do 27 ao 31. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. E disse-vos agora essas coisas antes que aconteçam, para que creiais quando acontecerem. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. O mundo, porém, deve saber que eu amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados, que as palavras do Santo Evangelho possam conduzir as nossas almas à conversão. Amém. Boa noite, Rafael, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, Jesus então se despede. Ele já está se despedindo dos seus apóstolos, sabendo, que essa noite escura está chegando. E mesmo assim, sabendo que o seu sofrimento está chegando ali, aquela noite da sua flagelação, a morte mais dolorida que a humanidade já viu, foi a morte do Filho de Deus. E mesmo assim, em meio a tamanha angústia, daqui a poucos minutos, horas, Jesus vai suar sangue de tamanha aflição, falando para o Pai: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se é isso que eu preciso fazer para a salvação da humanidade, eu vou fazer. E Jesus suava sangue. Então aqui Jesus já estava imagino que as prévias desse momento de aflição, de agonia de Jesus Cristo, e mesmo assim ele consola os seus discípulos. Nesse momento, Judas já está lá, tramando tudo, já está aí, já tinha conversado com os judeus, já tinha alinhado o valor que
pagariam a ele por mostrar onde Jesus estaria. Então isso tudo está acontecendo, Jesus sabe que isso tudo está acontecendo e ele continua ali, consolando os seus filhos, porque mesmo em meio às aflições, sabendo que os filhos iam sofrer, que seus discípulos iam passar por esses momentos de dor e de agonia, Jesus, que passaria por uma agonia muito maior, ele consola os seus como ele consola a cada um de nós. E ele deixa dentro de cada um de nós: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. E o mundo não tem como dar a paz de Jesus Cristo, a paz e a alegria que vem do Senhor, que brota nos nossos corações quando nós fazemos a vontade de Deus. A alegria e a paz que o mundo dá, essa ausência fictícia de problemas, ela é muito passageira. O mundo, se nós nos deixarmos levar pelos prazeres e pelas vontades mundanas, essa recompensa que parece que o mundo dá de paz e de alegria, ela é absurdamente passageira e uma hora o inimigo é muito astuto, ele vai cobrar essa conta. Parece, que... Boa noite, Isadora, seja muito bem-vinda. Parece que quem tá no mundo, não tem problema. E quem tá aí na igreja, acordando cedo, as queridas amigas que estão aí acordando cedo, as irmãs que estão lá rezando o terço de madrugada, toda a galera que se desdobra para acordar mais cedo para rezar o terço, para ir para a igreja, para ir para o culto. Parece que quem está buscando a Deus, o Frei Gilson com o seu terço na madrugada, parece que quem está lá acompanhando e buscando ao Senhor tem uma vida com muito problema, enquanto quem está na porta do bar, na beira de boate, quem está aí na rua, parece que não tem problema nenhum. Parece que tem uma vida muito feliz, de ostentação, A gente vê esses bailes aí, como que tá tudo sempre lotado, as casas de festa e essa confusão. E parece que aquele povo não tem problema. E quem tá na igreja parece que tem, que vem o mundo todo, um mundo de problemas em cima de quem tá buscando o Senhor. Mas isso não é verdade. E é mais uma ilusão. Boa noite, João Pedro, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma ilusão que o inimigo quer dar. Ele quer mostrar que essa galera que tá aí na rua, olha só que mundo de felicidade. Mas essa conta vai chegar, querido e amado irmão e irmã. E pode acontecer, que a gente não veja essa conta chegar no tempo de vida que a gente vai passar aqui na Terra. Mas aí tem duas coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, a gente está vendo, se a gente for olhar então por rede social, se a gente não conhece a fundo aquela pessoa, a gente não está vendo o que ela passa quando ela acorda depois de uma ressaca. A gente não vê o que ela passa quando chega um Dia das Mães, um Natal, um Ano Novo. A angústia e a aflição que aquela pessoa pode estar sofrendo. Então, primeiro, a gente não conhece a história a fundo. Será que essas pessoas são de fato tão felizes e realizadas? Essa é a primeira coisa. Mas mesmo que fosse, a alma dessas pessoas precisa ser entregue ao Senhor, uma prestação de contas no final da vida. E o que pessoas assim vão ter para entregar ao Senhor no final de suas vidas? Então essa vida de ostentação, de que parece que tem muita paz e muita alegria longe de Deus e vivendo os prazeres do mundo, no final das contas, de verdade, a gente não sabe como que aquela pessoa vive. E em segundo, que é o mais importante, vai chegar o dia de prestar contas ao Senhor. E o que essas pessoas vão prestar contas? Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor para aumentar em cada um de nós a fé, que possamos crer cada vez mais, e mesmo que pareça que está sendo um negócio meio empurrado, mas a gente precisa pedir ao Senhor a fé. Senhor, aumente minha fé. Senhor, aumente minha fé. Senhor, eu ainda não estou crendo com tanto vigor quanto eu queria. As minhas forças, a minha cabeça ainda está meio bagunçada, mas eu preciso crer, aumenta em minha fé, Senhor. Porque mesmo em meio às dificuldades, parecendo que essa vida de servir ao Senhor parece que tem mais problemas que a vida no mundo lá fora, eu quero continuar sendo fiel ao Senhor. Porque mesmo assim, querido e amado irmão e irmã, mesmo assim, quais todas as dificuldades, desafios, às vezes com as doenças, com os problemas do dia a dia, o Senhor nos garante a paz e a alegria no nosso coração. E Ele consola
Ele nunca deixou os seus filhos sozinhos. Mesmo Jesus morrendo lá na cruz, ele ainda pede perdão por aqueles pecadores que estão ali brigando, insultando o Filho de Deus. Jesus morre, vai à mansão dos mortos, como a gente diz na oração do creio. Ele vai à mansão dos mortos, passa 3 dias e ressuscita e volta para encontrar os seus discípulos, para encontrar as pessoas que ele ama. E ele ainda vai para o céu e ainda deixa o Espírito Santo, porque ele não quer nos deixar sozinhos. Então, mesmo em meio às dificuldades, parecendo que o mundo lá fora está às 1000 maravilhas, a gente precisa perseverar, porque a gente conhece a palavra de Deus. E eu tenho certeza que, mais uma vez, você não quer ser aquele soldado que finca uma lança no coração de Jesus. É muito triste essa imagem, como Jesus já apareceu em algumas revelações, alguns santos, aquela imagem de Jesus Cristo absurdamente machucado, ferido, flagelado, Jesus sangrando todo em feridas da flagelação, que arrancava peles e arrancava os músculos de Jesus cada vez que aqueles cravos fincavam e puxavam a pele com os músculos de Jesus Cristo aparecendo as suas costelas, aparecendo os ossos de suas costas. E aí Jesus aparece para alguns santos e aí ele se revela e aí perguntam: quem fez isso com o Senhor? E o Senhor fala que foi você. E o Senhor pode olhar para a gente também e a gente vê Jesus Cristo absurdamente flagelado, que não tinha mais aparência humana, e a gente fica desesperado: Senhor, quem fez isso? E Jesus pode olhar pra gente e falar que fui eu, foi a Juliana, foi cada um que chega aqui, foi você que está assistindo esse vídeo. Cada vez que nós pecamos, cada vez que nós traímos Jesus Cristo, é como se mais uma vez a gente estivesse batendo esse chicote em Jesus, estivesse enfiando essa lança no coração de Jesus, fazendo jorrar sangue e água desse Deus que é homem e que é a santidade, que é a divindade. Imaginem só que tristeza o Senhor olhar pra gente e falar: poxa, eu tentei te dar tudo e eu avisei que nesse mundo vocês teriam aflições, mas tenham coragem porque eu venci o mundo. Que nós possamos ser mais fortes que as nossas inclinações humanas, querido e amado irmão e irmã. Boa noite, Emanuel, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Que nós possamos pedir ao Senhor para aumentar em nós a fé. Mesmo quando parece: ai, será que eu tenho fé ainda? Será que eu não tenho? Mas esse negócio tá meio esquisito, eu não tô sentindo o que eu sentia antigamente, quando eu rezava, quando eu orava. Mas não desista, querido e amado irmão e irmã. Que possa ser o nosso exercício de fé. Pedir a Jesus Cristo: Senhor, aumenta em mim a fé. Como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Que o Senhor possa estar aumentando a fé em cada um de nós, para que a gente encontre essa paz. Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, dou-vos minha paz. Que a gente possa receber essa paz de Jesus e perceber que ela mora no fundo do nosso coração. É só a gente fazer esse exercício de dobrarmos os nossos joelhos e pedir ao Senhor que tire a dúvida, que tire o medo, que tire a angústia, que tire a ansiedade, para a gente alcançar essa paz e essa alegria que Ele dá como o mundo nunca vai dar. E ainda se o mundo der, Ele vai cobrar, e Ele vai cobrar com força, e Ele derruba a gente no chão. Só Jesus Cristo nos dá em abundância. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor nos abençoe a nossa noite, nossas famílias, que os nossos anjos da guarda possam nos guardar e nos proteger nessa noite. Por isso, vamos juntos pedir a proteção do nosso anjo da guarda e de São Miguel Arcanjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, com a graça de Deus. Um beijo para vocês.